pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula da hematologia, o estudo do sangue. Hoje que é a segunda parte referente à coagulação. No vídeo passado falamos da hemostasia primária e neste vídeo vamos falar da hemostasia secundária. Então, se eu te ajudar de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Então, indo ao nosso conteúdo, hemostasia secundária, eu quero fazer uma pequena referência do vídeo passado, que é a hemostasia primária, para a gente ingressar no nosso conteúdo. Hemostasia primária, o que seria? Resumindo o vídeo passado em uma palavra, e eu te aconselho, assiste lá, senão você não vai entender muito. Então, a hemostasia primária, em uma frase, se a gente pode dizer, seria a agregação plaquetária. A agregação plaquetária seria a primeira fase da coagulação, que é a hemostasia primária. Então, a primeira fase é a agregação plaquetária. Relembrando que existem 3 fases da hemostasia primária, que é o quê? A adesão plaquetária, a ativação plaquetária e, por último, a agregação plaquetária. E o que seria essa agregação? Seria aquele monte de plaquetas aglomeradas no local da lesão, que vão tentar o quê? Sanar esse lugar que foi danificado, onde houve essa lesão, para não extravasar o conteúdo sanguíneo. Só que eu preciso, de certa forma, de um cimento, se assim a gente pode dizer de forma simples, sobre essas plaquetas para realmente finalizar essa coagulação. Formar uma malha, de certa forma, para terminar, não ocorrer nenhum tipo de vazamento mais. Só que isso seria a parte final, seria já o final da hemostasia secundária. E eu quero que você guarde essa informação. Quem vai ser esse cimento sobre as plaquetas que foram agregadas é a fibrina. A fibrina vai formar uma malha envolvendo essas plaquetas aglomeradas, agregadas, e vai terminar a coagulação. Esse seria o final da minha hemostasia secundária, o final da minha coagulação. Então lembre-se, fibrina é o final. Ocorreu a formação da fibrina, ufa, terminou a coagulação. Porém, a gente não chegou lá ainda, a gente parou na agregação. Então, partindo da agregação, ocorreu a lesão, as plaquetas se aglomeraram ali, foram ativadas e se agregaram. E agora, o que eu faço até chegar na fibrina, que é o final da nossa coagulação? Eu posso ter 2 caminhos para chegar na fibrina. O primeiro caminho seria a via extrínseca. E o outro caminho seria a via intrínseca. Calma, eu sei que é decoreba o que a gente vai falar, mas vamos passo a passo e segue a legenda. Vamos começar pela via extrínseca. A via extrínseca, ela começa com um fator chamado fator 7. Esse fator 7, ele está ali no sangue, está caminhando tranquilo, passeando ali. Só que ele, para ser ativado, esse fator 7, ele necessita de um cofator, o fator 3. E no vídeo passado, falamos que esse fator 3 está internamente ao vaso sanguíneo. Como assim? Falamos que existe no vaso sanguíneo o endotélio, que é aquela camada mais em contato com o sangue desse vaso sanguíneo. Depois, embaixo do endotélio, eu tenho o subendotélio, onde é rico em colágeno, em fator von Willebrand. Lembra disso? Então, mais embaixo do subendotélio, eu ainda tenho as camadas musculares. E perto dessas camadas musculares, eu vou ter o fator 3. Agora, você se pergunta, como que eu vou liberar o fator 3 para se ligar ao fator 7 se ele está internamente a esse vaso? Isso ocorre exatamente quando existe uma lesão do vaso, por exemplo. Então, ocorreu lesão, eu libero o fator 3 e esse fator 3 se agrega ao fator 7. Então, em resumo, via extrínseca começa como? O fator 7 se liga ao cofator, ou fator 3, e aí vai ser ativado. Esses 2 vão se ativar. E a partir desses fatores eu vou formar um outro fator, o fator 10.
Então, fator 7 e fator 3 se uniram e formam a ativação do fator 10. Esse fator 10 por si, ele vai se ligar ao fator 5. E juntos, o fator 10 com o fator 5, eles são chamados de protrombinasa. Essa protrombinasa que é super importante, por quê? Porque a protrombinasa vai transformar a protrombina em trombina. E essa trombina é de super importância porque ela é uma enzima que vai transformar o quê? O fibrinógeno em fibrina, galera. Em fibrina. Lembra da fibrina que falamos no início do vídeo? É essa fibrina que vai ser a responsável por formar o cimento sobre quem? Sobre as plaquetas que estão agregadas. Então, essa seria o final da via extrínseca. Então, vamos repetir para memorizar? Segue a legenda. Então, ó, fator 7 se uniu ao fator 3 e ativou quem? O fator 10. O fator 10 junto com o fator 5 forma a protrombinasa. Essa protrombinasa que vai fazer o quê? Vai transformar protrombina em trombina, que é uma enzima, essa trombina, e essa trombina vai fazer o quê? Vai transformar fibrinógeno em fibrina. E a fibrina vai por si formar aquela malha sobre as plaquetas que estão agregadas e aí, ó, termina a coagulação. Beleza? Então, essa é a via extrínseca. Eu falei que tem dois caminhos, via extrínseca e intrínseca. Vamos falar agora da via intrínseca. Então, a via intrínseca, como que ela ocorre? A via intrínseca ocorre com uma lesão. Ocorreu uma lesão nesse vaso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ativar um fator, o fator 12. Esse fator 12, ao ser ativado, ele vai acabar ativando outro fator, o fator 11. Esse fator 11 por si vai se ligar ou ativar outro fator, o fator 9. Esse fator 9 por si vai se ligar ao fator 8. Ao ligar fator 9 e fator 8, eu vou, por final, formar o fator 10. Agora chamo sua atenção. Lembra que o fator 10 ele existe lá na via extrínseca também? Então, se eu te perguntar qual é o fator em comum entre a via extrínseca e a via intrínseca, vai ser o fator 10. Não se esqueça disso. Então, em resumo, para a gente já memorizar bem. Como inicia a via intrínseca? Fator 10 é ativado após uma lesão. Esse fator 12, o fator 12 vai ser ativado após uma lesão. O fator 12, ele vai se ligar ao cálcio. E esse fator 12 ativado, ele vai ativar outro fator, que é o fator 11. E o fator 11 ativa outro fator, que é o fator 9. O fator 9 por si vai se ligar a quem? Ao fator 8. E esses dois, fator 9 e fator 8, acabam por ativar o fator 10. E aí vai ser igual a outra via, a via extrínseca. Então, ressaltando para a gente não esquecer, a via intrínseca começa com uma lesão. Existe uma lesão nesse vaso. Ao ocorrer essa lesão, o que vai acontecer? Eu ativo um fator, o fator 12. Esse fator 12 vai se ligar ao cálcio. Ao se ligar ao cálcio, ele vai ativar outro fator, o fator 11. Esse fator 11 por si vai ativar outro fator, que é o fator 9. E o fator 9 ativado, juntamente com o fator 8 ativado, vai formar o nosso fator 10, vai ativar o fator 10. Lembra que o fator 10 também está presente lá na via extrínseca. Então, o fator 10 é o quê? É um fator em comum entre a via extrínseca e a via intrínseca. Lembre-se disso. Se eu te perguntar qual o fator em comum entre a via extrínseca e intrínseca, é o fator 10. Porque a partir do fator 10 vai ser igual para ambas as vias. Então, se é igual, formou o fator 10. O que vai acontecer? Eu vou unir o fator 10 ativado com o fator 5 ativado. E aí eu vou formar o que eu chamo de protrombinasa. Essa protrombinasa que é capaz de transformar
protrombina em trombina. E a trombina, que é a enzima necessária para quê? Para transformar fibrinógeno em fibrina. E é essa fibrina que vai fazer uma manta sobre aquelas plaquetas que estão aglomeradas no local da lesão. E aí tem um outro detalhe, o fator 8, ele ainda vai estar ali para estabilizar essa malha, essa ligação dessa malha de fibrina sobre essas plaquetas que estão aglomeradas, estão agregadas ali. E assim eu vou terminar essa parte de cimentação, eu vou terminar a minha coagulação ali. E agora um detalhe muito importante, a via extrínseca ela é muito mais rápida, ela é o campeão de Fórmula 1, ela é muito mais rápida do que a via intrínseca. Por que é importante eu saber isso? Por quê? Porque se a via extrínseca ela é mais rápida do que a via intrínseca, o que acontece? Os fatores da via extrínseca ela vai ajudar a ativar os fatores da via intrínseca. Olha só que interessante. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, o fator 10 da via extrínseca, que é mais rápida a produzir a fibrina, ela vai ajudar a elevar a ativação do fator 9, por exemplo. E a trombina, que é formada na via extrínseca, que é mais rápida, vou ressaltar isso para você não esquecer, a trombina dessa via extrínseca vai incentivar a ativação lá do fator 8 da via intrínseca. Olha só que interessante. Então, a via extrínseca é mais rápida e também vai ajudar a ativação e a produção dos fatores da via intrínseca. Agora eu quero que você não esqueça. Falou em coagulação, eu tenho dois caminhos para chegar à fibrina, que é o quê? A via intrínseca e a via extrínseca. Beleza? Agora, como seria a finalização dessa coagulação? A gente já falou que formou fibrina, terminou todo o processo. Agora, eu preciso da homeostase. Formou ali o tampão sobre aquele lugar de lesão, não tem mais sangramento. Aí vem o que? Uma molécula chamada fibrinólise. Ela vai o que? Romper todo esse processo e vai voltar novamente ao que era antes, a normalidade, a homeostase. Então, falamos o que? Basicamente que o que acontece na primeira fase da coagulação? Relembrando o vídeo passado. É a hemostasia primária, que é a agregação plaquetária no local da lesão. E a hemostasia secundária? Basicamente seria todo esse processo da via extrínseca e via intrínseca que vai levar à produção ao final da fibrina. E essa fibrina que vai formar essa malha e vai ser estabilizado pelo fator 8, essa agregação, essa manta sobre essas plaquetas. Então, pessoal, com isso a gente termina o que se refere à coagulação e vamos continuar com o nosso estudo da hematologia, beleza? Se te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal.